Você já se perguntou como se conhecer de verdade? O que eu posso dizer é que, para que a gente consiga se conhecer de verdade, exige muita coragem da gente mesmo. Então nesse vídeo eu vim compartilhar com você algumas reflexões e minhas próprias experiências que eu tive aqui com o nosso canal mesmo, e me fazem ter essa sensação que, para que a gente consiga se conhecer de verdade, exige muita coragem de nós mesmos. E agora que já passou a introdução, talvez você deve estar percebendo, né, que a câmera tá um pouquinho trêmula, é porque eu tirei do tripé, tá na minha mão. Então, eu resolvi criar um vídeo diferente aqui pra trazer pra você aqui no nosso canal. Como você já deve ter lido, né, na própria descrição, que é um pouquinho dos bastidores aqui do nosso vídeo, e eu vou compartilhar com você algumas coisas que aconteceram e que tem relação com esse tema aqui que envolve o nosso canal. E pra começar, já virei a câmera aqui, um ângulo diferente, né, que você tá acostumado a ver. Isso aqui é uma parte das maquiagens que eu uso. Então, isso aqui faz parte do começo da história aqui do nosso canal. É algo que eu gostaria de compartilhar com você e também pedir uma ajuda pra você, caso você saiba e você seja dessas pessoas que sabem se maquiar bem. Eu também sei que o maior público aqui do nosso canal é feminino. Então o que acontece? Não sei se você já viu essa base aqui. Eu não uso aquelas bases líquidas, sabe? O que eu faço? Antes de passar esse pó, eu preparo a pele. Eu passo o hidratante, depois passo o filtro solar, aí eu passo o primer pra deixar os poros menores e tudo. E aí chega nessa parte. E aí o que eu faço desde o começo? Eu passo primeiro corretivo, onde precisa, né? Olheira, uma manchinha que tiver. Aí depois que cobriu tudo, aí eu passo esse pó aqui, né? Então não tem aquela base líquida. E aí minha pergunta pra você é: você sabe se por acaso tá certa essa ordem? Passar primeiro corretivo e depois essa base? Porque eu fui procurar na internet e quando é o uso daquela base líquida, lá instrui do jeito oposto. Você usar primeiro a base e depois passar o corretivo. Aí eu fiquei na dúvida. Então, se você que tá aí do outro lado assistindo, você entende melhor de maquiagem, chega nos comentários, tá? Se tá certa essa ordem ou se eu deveria fazer do outro jeito. É só porque eu realmente não sei. E o Google não responde. Porque a maioria das maquiagens que se usa é com aquela base líquida, o corretivo, base líquida, e depois ainda tem o pó. Então, esse pó que eu uso, ele meio que tem os dois, né? Bom, eu sempre usei esse, então eu meio que tô acostumada com ele. E o que aconteceu, então, em relação à maquiagem? Quando eu comecei, antes de começar, na verdade, aqui o nosso canal, quando eu fui ver, pesquisar outros canais, e aí eu comecei a pensar, o que eu gostaria de fazer no meu canal, que eu acho bacana, que eu vejo em outros canais. Então, mesmo que eu não sou essa pessoa, tem muitas habilidades, não gosta tanto assim de maquiagem, eu pensei que, como eu apareço sempre aqui, eu sempre achei bonito quando eu via que a pessoa tinha se arrumado, né, pelo menos passado uma maquiagem básica, assim, pra aparecer nos vídeos. E aí eu precisei aprender a me maquiar. E o que eu tive que aprender nesse processo de se maquiar? Em relação ao corretivo. Eu cheguei a usar anos atrás, mas eu acredito que eu usava errado. Então eu meio que espalhava assim, sabe? E aí, dessa vez, como eu não lembrava, eu perguntei pra moça, como que usa essa aqui? Ah, tem que fazer com batidinha. Eu falei, ah, tá bom. E um outro ponto também que se relaciona à maquiagem é que se você voltar lá nos primeiros vídeos do canal, e até pouco tempo atrás, eu usava blush ainda. Tem vídeos que ficou bem forte, assim, mesmo estando nessa jornada no autoconhecimento, compartilhando isso aqui com você, eu ainda não tinha parado pra pensar que eu poderia escolher não usar blush. Nunca tinha parado pra pensar que, se eu não gosto tanto assim de maquiagem, por que eu vou usar um blush? Eu achava na minha cabeça que eu tinha que usar. Então, olha só como são coisas sutis, né? Mas que a gente pode acabar não parando pra pensar a respeito. E quando que eu percebi que eu poderia fazer isso? Eu vi um vídeo de uma moça que fala sobre seu canal no YouTube, e ela também é uma pessoa que não gosta muito de maquiagem. E aí, teve um vídeo que eu tava assistindo, e no meio ela falou, como vocês sabem, eu não gosto muito, né, de usar maquiagem. E eu pensei, é verdade, ela não usa blush. E eu pensei, por que eu tô usando ainda, então? Aí que eu pensei, eu vou parar de usar, né? Faz mais sentido pra mim não usar. Então, olha só como são coisas que fazem parte, né, do nosso próprio conhecimento, da gente se conhecer melhor de forma gradativa. Mas claro que isso que eu tô falando, esse autoconhecimento, é uma coisa assim, bem mais superficial. E por que superficial? Porque eu acredito que, fazendo um paralelo com o desenho do sistema solar, sabe? Tem o Sol, e aí tem os planetas, né, em volta. Então eu percebo que essas questões, que nem eu tô falando agora da maquiagem pra você, que envolve autoconhecimento, ele tá bem assim na bordinha, né, do sistema solar, bem longe do Sol, longe do núcleo. E aí, com o tempo, quando a gente vai avançando para esse processo de autoconhecimento, quando a gente vai realmente vasculhando bem a fundo de realmente quem nós somos, é quando a gente vai chegando bem próximo ao Sol. É só um paralelo que quis fazer aqui que me veio na hora. E falando um pouco mais, enfatizando mais essa questão que se relaciona com o tema aqui desse nosso vídeo, que pra gente se conhecer de verdade exige muita coragem. Isso por quê? E aqui eu gostaria de deixar claro que eu vou compartilhar com você o que eu acredito, de acordo com o que eu fui vivenciando, o que eu tô vivendo, que faz sentido pra mim. Então, o autoconhecimento pra mim é perceber que o que você já fez um dia, hoje já não faz mais sentido, entender e aceitar que aquilo não te representa mais. É saber
do que você gosta e do que você não gosta, seja em você, numa pessoa, em coisas que você decide ou não usar, como eu te falei, né, da questão da maquiagem, do blush. Continuando, para que você consiga se conhecer de verdade, é também quando você sabe do que você gosta e não gosta, da escolha de um doce, de um salgado, algum esporte, um exercício físico que te faça bem, e também na escolha de uma profissão, não necessariamente profissão, ainda mais que hoje em dia, com várias outras formas de trabalhar existem e estão chegando outras, eu acho que faz mais sentido a gente pensar algo que você faça como trabalho e que faça sentido para você. Então, essas questões que eu comentei agora há pouco com você, essas questões mais externas, né, que estão mais longe do núcleo, do sol, né? Lembra do sistema solar que a gente falou no comecinho aqui do vídeo? Algo que eu percebi e não foi de imediato. Aconteceu anos depois desse acontecimento e foi depois de um tempo também que eu já tinha começado essa jornada no autoconhecimento, de mergulhar bem mais profundo de mim mesma e passar a refletir mais, a questionar as coisas, a voltar esse olhar para dentro de mim, então, e pensar a respeito do círculo social que eu já fiz parte e pessoas que, de certa forma, ainda estavam fazendo parte, mas que em momentos em que eu mais precisei do apoio delas de alguma maneira, eu percebi que elas não estavam lá pra mim. Então, eu fui só perceber anos depois algumas atitudes de algumas pessoas que passaram pela minha vida, que a maneira como elas se comportaram em relação a mim, e refletir a respeito disso e chegar a uma conclusão que se eu não trataria nenhuma pessoa daquela maneira e nem a mim mesma, então eu acho que não vale a pena manter esse tipo de união com uma pessoa, com algumas pessoas. Eu acredito que isso e as outras coisas que eu relatei pra você aqui nesse vídeo, isso tudo exige coragem da gente, não é? Porque, por exemplo, nesse último caso, eu poderia muito bem fingir que aquela amizade existia, que eu tenho determinados amigos, amigas. Mas pra quê? Que eu ia continuar fazendo isso só pra, talvez, alimentar meu ego, pra dizer que eu tenho X amigos, X amigas, quando na verdade, pra mim isso hoje, né? Isso não é amizade. Então, perceber o que faz sentido pra gente e o que não faz sentido, isso tudo faz parte da gente se conhecer melhor, do nosso próprio autoconhecimento. E o último ponto que eu gostaria de compartilhar com você, e agora já bem mais perto do núcleo, né, lá do centro do sistema solar, mais perto do sol. Eu já devo ter contado pra você em algum outro vídeo aqui do nosso canal. E o que aconteceu? Por um bom tempo, quando eu não sabia o que era essa tal da essência que cada um tem, que a gente pode entender como centelha divina, a essência, eu superior e várias outras nomenclaturas que você encontra, por muito tempo eu busquei ajuda em centros espíritas. O relato que eu quero compartilhar com você é da primeira transição de carreira que eu fiz, que foi quando eu saí das ciências contábeis e fui pra educação física. Então foi um período que eu ainda estava trabalhando na área das ciências contábeis, área financeira, áreas relacionadas. E eu já estava estudando, tinha começado a faculdade de educação física. E eu ficava me perguntando, mas quando será que vai ser a hora de eu sair daqui e ir pro estágio da educação física? Então, no belo dia, quando eu fui nesse centro espírita buscar ajuda, eu perguntei isso pro espírito com quem eu conversei. E aí, o que me falaram foi, não se preocupa com isso, porque quando chegar a hora, você vai saber. Mesmo não sabendo, né, na época da centelha, da nossa essência, eu falei, tá bom, e fiquei tranquila. E hoje é bastante emocionante contar isso pra você, porque foi exatamente dessa forma que aconteceu. Então, olha só, mesmo nessa época que eu não sabia que todas as respostas estavam dentro de mim, quando eu menos esperei, a resposta veio de dentro de mim. Eu simplesmente soube que era hora de eu mudar e de fazer as mudanças. Nesse momento, a gente chegou mais perto do núcleo do sistema solar. Essas são algumas das experiências, reflexões que eu quis compartilhar com você, que aconteceram e têm acontecido comigo. E você que tá nessa busca também de se conhecer cada vez melhor e conhecer de verdade, eu posso deixar aqui como sugestão pra você, algo que eu faço comigo também, que você não tenha pressa, não queira se apressar, sabe? Pra que você se conheça, porque eu acredito muito nas sincronicidades que acontecem no universo e tudo que a gente precisa chega até nós no momento certo. Então, que a gente se mantenha sempre firme nessa nossa coragem, porque a gente vai cada vez mais mergulhando fundo em nós mesmos, conhecer realmente quem nós somos. Eu, né, considero que estou caminhando. Acredito que eu vi poucas coisas ainda, mas mesmo assim, eu percebo que é muito profundo as coisas que existem e que fazem com que a gente vá se conhecendo cada vez mais. Então, parece que quanto mais a gente vai acessando os conteúdos, a gente vai percebendo que, meu Deus, eu não sei nada. E realmente, não é algo fácil de se fazer. E uma última coisa que eu quero dividir com você é que, ao mesmo tempo que o ato de se conhecer melhor, ele é tão profundo e que existem tantas camadas que a gente vai acessando, ele também tá nas coisas mais simples, às vezes, da vida. E a gente não pensa que isso faz parte também do autoconhecimento. Então, era isso que eu tinha pra compartilhar hoje com você. E não foi tão assim, da forma como eu pensei, que eu pensei em mostrar mais as coisas assim, mas não ia dar muito certo, porque já tá escuro e a iluminação ia ficar ruim. Então, só aquela hora da maquiagem que eu resolvi gravar de um ângulo diferente pra você, né, mostrar aqui a escrivaninha, e depois continuar aqui dessa forma. E se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o seu like aqui, tá bom? Então, gratidão por você estar aqui, gratidão por estarmos juntos nessa jornada. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!